Oi, pessoal, um aviso rápido antes de você começar aqui o seu próximo episódio. Jô, a gente tá com uma promoção, uma premiação especial para os nossos ouvintes, né? O prêmio ouvinte do ano TDC. A gente já falou um pouquinho que a gente vai aproveitar aqui a retrospectiva do Spotify para premiar nossos ouvintes, né? Exato. A ideia é a gente celebrar esse tempo todo que a gente passou junto em 2025. E o ouvinte raiz do TDC, ele vai ganhar um kit exclusivo com camisa, caneca, caderno e caneta que vai ser entregue na casa da pessoa. Esse ouvinte raiz é o ouvinte que mais ouviu o TDC, né? Então ele vai ter que provar pra gente que teve mais minutos ouvidos. Como é que faz pra participar? Você vai postar a sua retrospectiva do Spotify e vai marcar o TDC nos seus stories. Tem que lembrar que seu perfil tem que estar aberto pra gente conseguir repostar e conseguir fazer esse acompanhamento. Só que aí, Marcela, vão ser 2 vencedores, tá? O nosso ouvinte raiz, que vai ser essa pessoa que vai ter mais minutos ouvidos, e também vai ter uma pessoa que vai ser sorteada dentre todas as que participaram do desafio. Então todo mundo que postar tá concorrendo também. Lembre de deixar seu perfil aberto e boa sorte. É isso aí. Olá, ouvinte! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização de clínica médica. Eu sou o Johnny Moraes. Eu sou o João Mendes. E eu sou o Lucas Cirilo. Johnny novamente aqui conosco, né, Johnny? O Johnny que, assim como Drauzio Varela, William do Black Eyed Peas, né? Ele também pode ser conhecido como DJ Oni. Olha só, conhecido, né? Também, assim. Na noite paulistana aí, né? E antes de começar, a gente estava falando como a palavra job, né, do inglês JOB, foi subvertida nos últimos 18 meses ou tem mais tempo? Eu acho que mais ou menos isso, assim. No máximo um ano, assim. Isso é um absurdo, né? Absurdo. É porque antes, assim, né, você usava pra um bico, né? Um trabalho ali. Eu peguei um job aí, não extra, um freela, né? Aí do nada você começou a falar e o pessoal começou a olhar assim estranho. Pô, o que é que eu fiz de errado, né? Questão da língua ser uma coisa viva. Até demais. Até demais. E nem é uma palavra nossa, né? Exato. É importada. Absurdo. Mas a gente tá aqui, não é pra falar de nada disso, né? O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar hoje sobre um assunto que de vez em quando aparece nas nossas discussões, né? Que é a sinusite crônica. Boa. Algo que, gera muita dúvida no ambulatório, né? Mas até também no pronto-socorro, né? Os pacientes com frequência trazem um histórico, abre aspas aí, de uma sinusite, né? Que pode ter várias interpretações clínicas. A gente resolveu, então, abordar aqui especificamente a sinusite crônica. A gente até tem um episódio sobre antibiótico para sinusite, que tá lá no Guia TDC, na sua plataforma de revisão e atualização, mas que também saiu aqui no podcast semanal das quartas-feiras, no dia 7 de agosto de 2024. O foco aqui hoje é só na sinusite crônica. Beleza, e eu acho que a gente resolveu estruturar o episódio aqui em 4 tópicos que costumam passar a perna ali, né? Que eu acho que é tema de aprofundamento pra gente entender um pouco mais essa patologia e como que a gente pode ajudar na melhora de qualidade de vida do paciente. Que são as clinicagens, né, Luca? Qual que é a primeira? A primeira vai ser diferenciar sinusite crônica de sinusite aguda de repetição e sinusite aguda, né? A segunda, Johnny? Esse é sobre lidar com o papel da imagem, né? Principalmente da tomografia, no diagnóstico e principalmente ali no paciente que tem uma tomografia com achado de sinusite, mas não tem sintoma. E aí, o que eu faço? Sinusiopatia. A terceira é o papel dos antibióticos e corticoides sistêmicos no manejo dessa condição, né? Onde eles entram, será que eles entram e o que a gente tem que fazer, né? Massa. E a quarta, as terapias adicionais. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cirurgia e imunobiológico. Vamos nessa? Bora lá. Vamos direto ao ponto aqui, né, Luca? Acho que existe a definição, né, hoje, em 2025, de sinusite crônica? Existe. Então, aqui a gente está pegando como referência a diretriz de 2025, né, da Sociedade Americana de Otorrinolaringologia. Uhum. E aí é um quadro de pelo menos 12 semanas que vai apresentar 2 ou mais desses 4 sintomas que eu vou falar. Tá, 3 meses dessas 4 coisas que você vai falar. Perfeito. Que aí seria
secreção mucopurulenta, tanto anterior como posterior. Pode ter os dois também. Obstrução nasal, congestão nasal. E aí, essa queixa ela pode vir um pouco variada pelo paciente, né? Ele pode falar o termo nariz entupido, catarreira. Então, você vai ter que ter um cuidado ali na hora de interpretar essa queixa e classificar um pouco melhor. Dor facial, ou pressão, ou plenitude ali na região facial. Ele vai apontar tanto aqui orbital, perinasal, ou até mesmo na região frontal. E uma hiposmia, anosmia, uma diminuição do olfato, que pode vir com uma queixa variada. E aí o paciente precisa ter 2 desses 4 sintomas e a documentação de inflamação ali na região dos seios da face. E aí pode ser tanto pela documentação por visualização direta da endoscopia nasal ou rinoscopia anterior, que isso é feito mais pelo otorrino, né? Como também por um exame radiográfico e demonstrando inflamação ali na região dos seios paranasais. Fiel ressonância. Beleza, Luca. Então, informações-chave são, né? 12 semanas, pelo menos 2 dos 4 que você falou, e uma documentação. Aí eu tenho que ver, seja por imagem ou diretamente a inflamação, né? E aí pode ser a rinoscopia ou o exame de imagem. Acho que já entregando informação importante aqui, que o Johnny vai aprofundar mais, né? Que a gente está falando especialmente da tomografia, né? Isso, é o exame mais sensível, mais específico, né? Que elucida melhor. Tá, radiografia de seios da face aqui, né? É uma... todo mundo tá se olhando aqui com aquela cara, né? De que não, né? Não vai ter o papel. Essas palavras são proibidas. Proibidas. Muito bem lembrado. E aí aqui eu acho que vale reforçar essa ideia dos sintomas serem contínuos, né? Então o paciente ele não experiencia melhora durante esse período de 12 semanas. Tá. Por que é importante ter isso classificado? Porque vai ajudar a gente a diferenciar de um outro quadro, que é a sinusite aguda de repetição. Né? Aí aqui, por definição, seria o paciente que vai ter 4 episódios no ano de sinusites agudas, né? Tá. Que aí são quadros sintomáticos que o paciente vai ter uma combinação de 3 sintomas cardinais, né? Secreção nasal purulenta, que aí é questionável ser purulento, hialino e tudo mais. Acompanhado de obstrução nasal e dor facial daquelas características, pressão, dor ou plenitude. Coisas importantes do diagnóstico de sinusite aguda, que a gente até fala no outro episódio, né? Dor facial isolado é um mau preditor clínico, né? Sem esses outros sinais cardinais, a gente já aborda um pouquinho isso também. E um outro ponto é a melhora completa dos sintomas. Aonde que pode confundir um diagnóstico com outro? A temporalidade e a duração desses episódios de sinusite aguda, né? A gente pode ter um episódio de sinusite aguda aí completo, né? Com sintomatologia por até 4 semanas. Tá. Então, o paciente ele pode ficar muito tempo experienciando doença. E se ele ficar... Imagina, ele faz um episódio de sinusite aguda, 4 semanas. Daí um tempo ele faz outro, mais 4 semanas. Então, nisso aí ele fica 4 meses sintomático. A impressão que ele tem é que ele nunca melhorou do quadro. Então, é importante ter essa distinção. Você chegou a melhorar 100%? Cheguei. Então, ele, na verdade, está tendo episódios agudos de sinusite, né? Boa, Luca. Toda doença, acho que crônica, né, que flutua, ela pode ser confundida com vários episódios de uma doença aguda, né? Por exemplo, DPOC, que a pessoa acha que tem várias pneumonias, mas são exacerbações da DPOC, né? E, assim, o entendimento antigo da sinusite crônica é que era como se fosse uma cronificação de uma sinusite aguda, né? Hoje a gente sabe que não é isso. Então, a história tende a ser mais prolongada na sinusite crônica, né? Uma pessoa que tem quadros recorrentes aí do que mais diferenciados no tempo do que a sinusite aguda, né? A gente entende hoje que a sinusite crônica é uma doença diferente, mais a ver com problemas do epitélio, né, de permeabilidade, de resposta imunológica patológica, do que uma infecção, provavelmente, apesar de existir um papel da microbiologia aí, né, ele é mal definido. Ele é exato. A impressão é que é um componente mais inflamatório do que de fato infeccioso. De novo, né? Podendo ter infecção sobreposta ali, contribuindo, mas não é consensual que essa é a causa, né? E aí algumas coisas que podem confundir também é o seguinte: é muito comum aquela queixa ambulatorial da dor do tipo sinusite, né? O paciente fala, tô com dor tipo sinusite, tô com sinusite, né? Quando eu abaixo a cabeça, dói. Quando eu boto a mão aqui dói. Aí aperta, né? Então, o que é isso aqui? É o paciente que ele vai referir uma dor ali naquela região nasal, periocular, são sintomas inespecíficos e, de novo, quando eles vêm isolados, sem a presença da obstrução nasal, da drenagem nasal, eles perdem muito a acurácia e a correlação com o diagnóstico de sinusite.
Tem um estudo que aí ele pegou uma corte de 2.900 pacientes Tá. que vieram com ou essa queixa autorreferida ou encaminhados da atenção primária, como sinusite, né? Tinham a queixa dor isolada. E aí, quando eles foram reclassificar a dor, 80% dos pacientes foram classificados no diagnóstico de enxaqueca. Tá, esse daí pega muito, né? Sim. Porque o binômio, né? Dor facial com drenagem nasal, congestão nasal, às vezes hiperemia ocular, é sintoma de enxaqueca também, né? Então, e aí um outro estudo mais curioso ainda, né? Eles pegaram esse mesmo perfil de pacientes e deram triptano. E aí resolvia a queixa do paciente. Então ele não resolvia com analgésico simples, e aí quando deu um tratamento específico para enxaqueca, melhorou. Então, na prática, a queixa isolada provavelmente deve ter um diagnóstico, alguma cefaleia primária, seja enxaqueca, tensional, cluster, né? Que explica melhor esses sintomas do que um quadro de sinusite crônica. Todas essas cefaleias, né, tanto a enxaqueca como as trigêmina autonômicas, né, podem ter sintomas desautonômicos, né, como você falou, e confundir ainda mais. Acho que a regra aqui, para ficar com uma frase, né, se a dor facial é muito importante, né, isso tem que te deixar com a pulga atrás da orelha. Será que não é uma cefaleia ou uma complicação da sinusite, né, que pode acontecer também? Exato. E aí, a gente comentou dessa questão da dor facial, né, que pode ser um confundidor aí na avaliação desses pacientes. E alguns outros diagnósticos diferenciais que vale pensar nesses quadros rinite alérgica, né, sem sinais de sinusite. E aí, exposição ambiental, aquela rinite vasomotora também entra aqui. Defeitos anatômicos, principalmente desvio de septo, também pode confundir. Disfunções da temporomandibular, ATM. Infecções odontogênicas ou condições odontogênicas que estão gerando ali dor ali da inervação do trigêmeo. Doença do refluxo, eventualmente pode se manifestar com sintoma de faringite posterior, né? Ela faringe faz tudo, posterior, né? Aí você põe o que você quiser, né? Tosse. Mas cuidado, né? Que também geralmente não é tão direto assim, né? Não é comum isso. Sim. E algumas doenças sistêmicas, aí é que a gente lembra das vasculites, né? E aí principalmente a GEPA, né? A granulomatose com eosinofilia pode manifestar com um quadro de inflamação de via aérea superior, que pode confundir ou até inicialmente ser triado lá no otorrino como sinusite, né? Boa, Luca. E aproveitando o gancho, que rinite vasomotora é muito comum e é um termo pouco falado pela frequência que essa doença acontece. Exatamente. Né? Que é uma rinite que tem influência física, né? Especialmente da temperatura que a gente está falando. Então, é um paciente que, por exemplo, é um ciclista que tá na bicicleta, aí levando o vento na cara e tudo mais, e aí chega com o nariz congesto, escorrendo no final da atividade física, né? Então, tem essa questão de variação de temperatura afetar e pós-banho, o né? sintoma, exato. E o paciente, aí existe aquela pressão por antibiótico, por corticoide sistêmico e, na verdade, não vai ter benefício aqui, né? Tratamento tópico. Exato. E aí, uma outra coisa principalmente naquele outro diagnóstico, né, de sinusite aguda de repetição, um red flag que a gente tem que pensar talvez em alguma condição de imunodeficiência sobreposta no paciente. Principalmente quando outras infecções estão se manifestando junto. Então o cara faz sinusite, aí faz uma otite, faz uma pneumonia, né? Então esse é um paciente que tem que ser alarmado para algum rastreio de imunodeficiências mais comuns, né? IgA e imunodeficiência comum variável. Tem algumas cortes que mostrou que até 50% dos pacientes tinham a queixa de sinusite com o diagnóstico de comum variável. Boa. E aí, uma coisa que também o ouvinte pode estar ficando em dúvida é o seguinte, né? Sinusite crônica, 12 semanas. Sinusite aguda, 4 semanas. Aí de 4 a 12, o que sobra, né? Aí é aquele famoso tem que ver, né? Sim. A diretriz coloca que é o cenário do subagudo. E aí, na verdade, o posicionamento você tentar definir para que fenótipo tá indo o paciente, né? Se ele ainda tem clínica de um quadro agudo que ainda não se resolveu, prolongado, ou se não, ele tá caminhando mais para um componente inflamatório que vai ficar mais semelhante ao quadro de crônico. E aí, com 12 semanas, você fecha o diagnóstico de sinusite crônica. E aí uma coisa que a gente já pode trazer é o diagnóstico de imagem, né? Porque ele é obrigatório para o critério de sinusite crônica, né, Johnny? Isso. E aí, como a gente falou, né, um dos critérios diagnósticos de rinocinusite crônica, a gente precisa documentar objetivamente a inflamação
né? E aí, para isso, a gente pode utilizar a tomografia sem contraste. E aqui, frisando, né? É uma tomografia sem contraste, dos seios paranasais, e que vai nos dar algumas informações bem interessantes, assim. A gente vai pontuar 3 achados que são mais comuns e que se associam à inflamação mucosa, né? A inflamação dos seios paranasais. Quais são os 3? Legal. A gente tem, então, o espessamento da mucosa, né? Que pode sugerir inflamação da mucosa em si, mas também pode ser infeccioso, obstrução. Então, não é uma coisa específica ali, né? Que vai descartar a infecção. Então, é uma coisa que a gente tem que ver o contexto clínico. Mas, então, espessamento da mucosa é o primeiro. A gente tem também obstrução do complexo osteomeatal, que é uma região bem caprichosa ali, bem específica, onde convergem vários seios também. Então, é um lugar que pode predispor a fazer mais obstrução. E a opacificação dos seios paranasais, né? Então, a gente vai ver na imagem, ou ele pode descrever isso no laudo, com preenchimento ali completo ou parcial de um seio com um material inflamatório ou fluido, né? Um pouco mais clarinho ali na tomografia. Então, pode ser qualquer desses 3, já indica que a gente tem inflamação objetiva. Boa. E aqui, Johnny, é aquilo, né? Esses achados aparecem no exame de tomografia e quando a gente suspeitou de sinusite, pediu a tomografia para este fim, ótimo, né? Eu tô documentando uma coisa que eu tava pensando. O problema é que esses achados às vezes aparecem desconexos com a clínica do paciente, né? São achados de imagem, aqueles famosos sinusopatia, né? Sugestivos de sinusopatia e o paciente não tem queixa. Então, não é critério, né, de sinusite crônica os achados da imagem isolada, né? É isso mesmo, Luca. E além desses achados mais comuns, mais específicos, né? A gente tem outros achados que podem aparecer nos nossos laudos, na imagem, que podem deixar um pouco na dúvida, né? A gente tem as mucoceles, que são cistos revestidos por epitélio, né? Cheios de muco. É diferente de pólipo, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre pólipo, que vale a pena a gente ressaltar. A gente tem também os cistos de retenção mucosa, que são mais ali nos seios maxilares, raramente tem significado clínico, tá? Então, o cisto de retenção mucosa é só muco que ficou retido ali e que só vai causar sintoma se aumenta muito e obstrui, né, algum canal ali de fluxo. Mas se não é para causar sintoma, não é para ter nenhuma relevância clínica. Então, não dá pra gente valorizar tanto esse achado na tomografia. E por último, acho que a gente tem que ressaltar são as alterações ósseas, né? Então, esclerose de parede de seio, septos ósseos incomuns, isso aí chama atenção para alguns sinais de alarme, assim, ó, opa, isso aqui não é uma coisa muito esperada para uma inflamação por sinusite. Acho que tenho que encaminhar para um otorrino para dar uma olhada melhor. Alguma alteração maligna, alguma coisa assim, né? Isso. E a gente falou da imagem, né? Ou outra maneira de você documentar a inflamação da mucosa seria o exame direto, que aí geralmente é o otorrino, né? Que aí ou pela rinoscopia anterior ou pela endoscopia, né? Tem uma crítica que eu faço a esse tipo de prática, porque você vai na consulta com o otorrino, porque você tem a queixa. E a endoscopia é uma parada que dá pra fazer lá na hora. E só que você não tá psicologicamente preparado pra entrar um cano de 30 centímetros no teu nariz. Sim. A sensação é horrorosa. O cara fala, não, pô, deita aí. Aí olha pra cima. Do nada, aí tá entrando um canudinho na minha narina e você vê tudo na TV. É a sensação horrível, tá? Mas aí já documenta também. Só que aí geralmente é o especialista, né? A mensagem é, prepare o seu paciente antes, né? Ou você, né, vai preparado psicologicamente que o negócio pode ficar doido. A pior coisa que eu acho que eu já fiz era coletar swab pra teste de Covid. Ah, sim, né? Semana sim, semana não, né? Meu amigo, pô, o cara coletava swab da minha hipófise. Isso. Então, e aí o swabzinho é um negócio gentil. O endoscópio lá, ele não é tão gentil não, tá? Agora, Johnny, tem um achado que vez por outra a gente vê, né? E na literatura é ressaltado, que é quando a tomografia encontra pólipos, né, nos seios paranasais, né? Qual a relevância disso, assim, na caracterização do quadro? Massa. Então, o pólipo, ele é na rinoscopia ele vai ser visto também, mas na tomografia ele pode ser descrito. É uma pequena massa ali que vai ser translúcida, mas na imagem da tomografia não vai dar para diferenciar isso, né? E a caracterização de pólipo aqui é essencial. Primeiro, porque quando a gente vai tratar, a gente vai definir ali que a gente tem um quadro de rinocinusite crônica, a primeira coisa que o otorrino vai querer, ou a gente vai ver se de tem fato ou não se pólipo, tem ou não né? pólipo, exatamente, porque vai classificar a doença com polipose ou sem polipose. A gente sabe que a doença associada a pólipo é a menos comum, a menos frequente, né, mas que envolve ali uma seara de diagnósticos diferenciais e até de tratamentos que são diferentes da doença que não se associa a pólipo, né. Então é importante que a gente tenha essa noção ali da hora de ver o pólipo nesse contexto. Opa, talvez eu tô falando aqui de uma rinocinusite com outro fenótipo, né? Com outra apresentação.
E aí, dentro do espectro da doença associada ao pólipo, né, a doença com polipose, a gente tem subtipos, né? E aí, uma que a gente sempre escuta falar ali como uma clinicagem é aquela doença respiratória exacerbada pela aspirina ou por anti-inflamatório, né? Que é um paciente que tem pólipo e toda vez que ele se expõe a anti-inflamatório ali, ele acaba fazendo sintoma respiratório. Já começa com sintoma de rinite mesmo, né? Isso, exatamente. Então é uma coisa bem clássica e uma coisa bem descrita, né? A associação com pólipo, né? Aqui vale ressaltar duas coisas. Primeiro, quando a gente está falando de doença associada ao pólipo, a gente tem que lembrar que é uma doença caracteristicamente bilateral, né? Uhum. Então a gente tem que achar pólipo dos dois lados, pra gente dizer que é uma rinocinusite com polipose. Uhum. E segundo, que acho que vale a pena a gente ressaltar criança não costuma ter polipose nasal, né? Então, quando a gente tá falando de criança, e essa é uma coisa que a gente tem que ressaltar, a gente tem que acender o alerta pra fibrose cística. Bem lembrado, Johnny. E a coexistência, né, de asma com a rinocinusite crônica com polipose é de 40%, né? Muito frequente. Isso é óbvio que esse número varia, né? Mas, em geral, são coisas que coexistem, né? Aquele fenótipo mais com eosinofilia, né? É diferente aí da sem polipose, que a asma é mais rara, não tem eosinofilia, e isso vai ter repercussões no tratamento. Uhum. E lembrando que as duas têm também um componente de exposição ambiental, né? Isso, tabaco, mas também, às vezes, é alguma coisa alérgica ambiental. E aí, só pra deixar esse gostinho aqui, a ressonância, né, que é uma coisa que a gente costuma sempre pedir quando a gente quer mais informação, a ressonância aqui, no caso da sinusite, não traz muita vantagem, né? A gente sabe que o exame de predileção é tomografia, e a gente só vai pedir ressonância quando a gente tem algum sinal de alarme que nos chama atenção para um componente de partes moles, ou fora do seio, né? Ou alguma complicação da sinusite que a gente quer estudar um pouco melhor. Agora, quando a gente não tá falando disso, tomografia sem contraste é o melhor exame. 10 de 10. Boa. E só para arredondar essa parte, Johnny, a gente tem que tomar cuidado de, pensando em rinocinusite crônica, né, tomografar o paciente no melhor momento dele, né? Isso. Como assim, se ele tiver numa exacerbação aguda, né, uma sinusite aguda, você vai ver muito mais coisa do que de fato tem né? Quando ele tá na sinusite crônica dele basal, né? Então, pensando nessa caracterização, se ele tiver numa exacerbação aguda, né, não vai ser tão fidedigno aí, né? Exato. Perfeito. E aí agora eu acho que a gente vai para as partes polêmicas, né? Que é como que eu vou tratar esse quadro de rinocinusite e se tem papel para algumas intervenções sistêmicas do tipo antibiótico, corticoide, né, João? Exato, Luca. Assim, se o vínculo mental que a gente tem de sinusite crônica é com antibiótico e corticoide, esse vínculo tá errado. Perfeito. Você tá começando pelo fim ou talvez por uma parte que nem deveria existir. E tem dois argumentos centrais para isso, tá? Um argumento primeiro de sentido fisiopatológico e um segundo argumento de eficácia e segurança. Vamos pro primeiro. Qual o argumento de sentido fisiopatológico? Rinocinusite crônica, a gente foi entendendo isso com o tempo e está claramente descrito nessa diretriz de 2025 da própria otorrinolaringologia, né? A gente foi entendendo, né, que a sinusite crônica não é uma sinusite aguda que cronificou. Não é isso, né? Só é uma doença diferente, inflamatória. E qual é o problema da sinusite crônica? A barreira do epitélio não funciona direito, então antígenos atravessam, a pessoa inflama demais, existe disfunção mucociliar, então é uma doença inflamatória. Perfeito. Logo, para que eu vou usar, por exemplo, um antibiótico, né? Existe papel da microbiota? Sim, mas ele é mal definido, tá? O principal aspecto aqui é um problema inflamatório. Perfeito. E você ressalta muito que é uma inflamação ali do epitélio da mucosa nasal, né? E aí fica a impressão que corticoide sistêmico fica uma bala de canhão, né? E inespecífico, né? Exato. Vou usar a mesmo raciocínio de uma doença de pele inflamatória que é localizada, né? Se eu posso usar uma terapia tópica, por que eu vou usar algo sistêmico, perfeito, né? Então, é esse racional também. E o argumento número 2 de eficácia e segurança, né? A gente tem revisão da Cochrane sobre esses tratamentos, né? Antibiótico sistêmico, corticoide sistêmico, pouquíssima evidência de benefícios dos antibióticos orais, inconsistente, tá? Aí o macrolídeo em baixa dose por 3 meses, uma exceção aqui, a gente vai abordar isso depois, mas ficar dando amoxicilina clavulanato só porque existe o diagnóstico de sinusite crônica não faz sentido, não é baseado nas evidências pensando em melhorar sintoma do paciente. E
a evidência de eficácia dos corticoides orais, sim, os pacientes melhoram, tá? Isso é fato. Especialmente nesse polo da polipose, que o Johnny ressaltou, né? Quando tem muita obstrução, alteração do olfato. Só que é uma melhora transitória, né? De poucas semanas, tá? O benefício é rápido, sim, mas o efeito ele vai se dissipar aí, com certeza, no fim de 12 semanas. E você tá? não vai deixar o cara com a terapia corticoide sistêmica todo esse tempo. Por muito tempo. Exatamente. E aí, pensando em segurança, né? Acho que aqui a segurança para o paciente de ficar tomando antibiótico sistêmico e corticoide sistêmico é baixa, né? Tem uma série de problemas. Então, o argumento para isso não ser primeira linha é tanto de sentido fisiopatológico como também baseado em evidência de eficácia e segurança. Então, acho que o primeiro ponto aqui é quebrar essa crença, tá? Mas caminhando aqui para o manejo, né? Depois de falar o que não é para fazer, vamos falar o que é para fazer. E o UpToDate traz uma coisa bem legal, que é um passo 0. Antes do passo 1, que é o quê? Porque esse paciente vai chegar no consultório, né? E a primeira coisa é, será que tem alguma complicação aqui? Que essa é sempre uma pergunta boa de se fazer, né? Porque como é que é o fluxo, né? Chegou, se ele não tem o diagnóstico, mas está falando de uma história de mais de 3 meses de sintomas nasais e tudo mais, você vai pensar em sinusite crônica, vai pedir um tomo de seios da face para documentar e ele vai voltar. Mas pode ser que você tenha que mandar ele para o PS. Então, qual é o cenário que você vai mandar ele pro PS, né? É quando tem alterações visuais, né? Quando é uma dor muito intensa, tá tendo febre o tempo inteiro, epistaxe unilateral recorrente e importante, né? Pode ser algo neoplásico, se o paciente foi imunossuprimido, mais ainda, né? Então, você eventualmente pode ter uma sinusite aguda que complicou com abscesso, né? É muito raro, assim, mas é possível. Então, ou um confundidor aí, né? Que você vai manifestando como tal, né? Exato. Na história ficou pouco clara a temporalidade. Então, esse passo 0 de pensar se existe complicação e documentar em prontuário que você fez o exame oftalmológico, né? Movimento ocular, estava tudo bem, o paciente não tem essas queixas, é uma boa prática. Avançando, né? Qual é o passo 1 de fato agora do tratamento? Aqui, isso é consensual entre as diretrizes. Para todos os pacientes, independente do fenótipo aqui, com pólipo ou sem, lavagem nasal e corticoide intranasal, certo? Um ou outro ou a associação, beleza? É a terapia de escolha, é o que vai melhorar para os pacientes. E aqui tem ponto de educação do paciente, né? Porque lavagem nasal é uma prática, né? Uma orientação que ela pode ser assimilada de muitas maneiras e a recomendação é uma lavagem que frequentemente é desconfortável, né? Vamos assumir aqui, né? É desconfortável. E assim, isso é um dos vetores que fazem as pessoas prescreverem antibiótico e corticoide demais, né? Porque é muito mais fácil prescrever um comprimido, não precisa explicar nada, só aí, toma aqui e tchau, né? E já a lavagem nasal é custoso para o médico explicar, para o paciente fazer, então existem barreiras comportamentais para isso. Mas é o que é recomendado, é o que é benéfico, é melhor para o paciente de eficácia e segurança. E aí tem toda uma ciência da lavagem nasal. Isso aí é loucura, né? Exato. Então, em um certo momento, eu estava na diretriz coreana de lavagem nasal, né? Essas palavras são muito boas. Existe o K-pop, existe os K-guidelines, né? Então, é isso. Mas também tem a diretriz brasileira aí para... De lavagem nasal? De lavagem nasal, forte, exatamente, tá? Aqui, acho que assim, primeiro, o spray é diferente da lavagem que é recomendada, que é a lavagem de alto volume e baixa pressão. O spray é alta pressão e baixo volume. Quando você usa alto volume e baixa pressão, tipo aquelas garrafinhas que você aperta, é melhor. E o que só para dar um valor aqui, 240 ml, né? Então assim, mais que 200 ml, certo? Então, a posição ideal, você vai inclinar a cabeça para frente, meio que pro lado, assim, certo? E vai fazendo uma narina. E depois você faz na outra. Ou seja, não é pra usar spray com a cabeça virada pra trás. Exato. Ok? Quantas vezes, a diretriz coreana até fala, não sabemos, tá? Tem que estudar. Mas é um recomendado 1 a 2 vezes, pode fazer 3, né? Assim, pessoal... De manhã e à noite, né? Eu acho que facilita ali, pelo menos assim, na prática, acordou e antes de dormir, né? Exato, assim, não tem um grande problema da lavagem se for feito correto. Então, se a pessoa quiser fazer 3, 4 vezes, ela pode, né? A questão é que ela não vai fazer mais pelo trabalho que é. Qual a solução ideal? Essa é outra dúvida, né? É soro a 0,9% ou 3% é melhor, hipertônico, porque vai puxar água, secar mais, né? Tem alguma evidência de que o 3% pode ser um pouco melhor, mas ele irrita mais também o nariz. Então, aí acho que vai
o paciente que vai ver, né? Minha impressão é de que quanto mais fácil for para o paciente fazer, melhor. O ideal é você usar água mineral ou filtrada, mas se você não for usar, mas tem que ferver a água. Se for usar, por exemplo, água da torneira, o ideal é que ferva ela, certo? Exato, e tem que lavar o recipiente que você fica usando, porque ele coloniza com estafilococo, isso tem trabalho também. Existem até casos raros aí de, por exemplo, infecção por Naegleria fowleri, né? Que é a ameba que come o cérebro. Então, cuidado. Casos importados, né? Claro, eu acho que isso não tem no Brasil, né? Mas, assim, enfim, né? É bom ser limpinho, né? E dispositivo de uso individual, né? Também evitar compartilhar com o cônjuge, filho, essas coisas. Cada um tem o seu, né? Exato. E aí, coisas, né, pra pensar, né? Curiosamente, quando você vai na farmácia, os dispositivos de alta pressão e baixo volume são mais caros, né? Isso pode induzir o paciente a achar que é melhor, né? Quando na verdade é o inverso. E hoje em dia a gente tem o paciente compra o dispositivo de aplicação e compra o sachêzinho de sal e ele vai fabricando o soro 09, porque com esse volume, de fato, uma coisa que pode pesar é o custo, né? Ficar comprando recipiente de salina 09 ali, 500 ml, você vai usar 1-2 vezes por dia, né? Você vai usar um recipiente por dia, quase, né? Numa lavagem eficaz. Então, às vezes, fabricar o 09 com água filtrada, água fervida, fica mais fácil para o paciente, menos oneroso, né? E aí, uma coisa importante é, antes de começar, abrir a boca e começar a fazer uma respiração oral, tá? Enquanto você está administrando aí a lavagem nasal. Isso dificulta que você tenha otalgia, porque vai elevar o palato, tá? E aí veda aí a região oral e nasal, dificultando uma coisa que os pacientes eventualmente podem se queixar desse incômodo no ouvido durante a lavagem nasal. Então abre bem a boca, fica respirando pela boca enquanto você faz aí a lavagem nasal. E só para frisar bastante aqui, gente, vasoconstritor, né? Aí a gente tem vários, mas descongestionantes nasais não entram em nenhum momento no tratamento dessas doenças. Então, inclusive depois aí o paciente vai ter um problema enorme, né? Que o risco de fazer rebote na hora da retirada é muito comum, às vezes, ficar dependente do uso desse tipo de medicamento. Não mesmo, né? E o outro aspecto aqui essencial do tratamento de primeira linha, passo 1, é o corticoide intranasal, né? Aqui, enquanto a lavagem nasal limpa debris, né, alivia a obstrução, o corticoide intranasal ativamente desinflama aí a região. Tem várias formulações, assim, cada uma com uma posologia específica, mas o importante é usar adequadamente, né? E aí tem os passos principais, se você for ver, tem local assim, aqueles estudos, né? Quantos médicos medem a pressão correta dos pacientes? Aí, quantos médicos orientam o paciente corretamente a usar o corticoide intranasal? Porque são 40 passos, irmão, na moral, 40 passos pra aplicar um spray ali no nariz. Vamos com calma. Mas assim, tem 6 coisas que a diretriz americana nova de 2025 marca para o uso ideal do corticoide tópico nasal. Primeiro, balançar a garrafinha, a solução. Segundo, você olha para baixo, meio assim, certo? Inclinando o seu pescoço como se você estivesse olhando para o chão. Não é para botar a cabeça para trás, tá? Aí, você vai pegar e usar a mão direita para administrar na narina esquerda. É contralateral. Né? Isso. Então, assim, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, certo? E aí, você vai mirar para a asa do nariz, para a parede de fora e não para o septo, certo? Nunca mexa no septo, certo? Essa é uma boa dica, tá? Esquece. Porque aumenta a chance de sangramento, né? Que é um efeito colateral dos corticoides tópicos, né? E aí depois você muda para outra mão e não é para dar aquela grande fungada, né? Não é, né? Demonstração aqui. Excelente sonoplastia, né? É quase a sonoplastia do programa do Rodrigo Faro. E então, assim, não é pra dar esse cheirão aí, né? Assim, basta um cheirinho, né? Uma fungadinha. Gentil, gentle aí, né? Então é isso, tá? Então esse é o mais importante. Detalhe, se eu estiver fazendo lavagem nasal com soro, aí você lava primeiro o nariz, né? E espera ali uns 10 a 15 minutos e depois aplica o corticoide intranasal. Porque senão você vai escorrer o corticoide junto com o resquício de soro e não aplicou, né? Você lavou tudo. Né? Lavou até o remédio. Lavou o remédio, aí não vai melhorar, né? Então você vê, lembra aquelas etapas da asma, né? Você tá aplicando correto o dispositivo e tudo mais, né? Isso. E aí, esse é o ponto. É muito comum não usar
adequadamente e garantir que o paciente está usando adequadamente garante que a gente caracterize o quadro ou não como refratário, né? Exatamente. Porque essa caracterização, dizer que o paciente é refratário ou não, é importante para você dar os próximos passos na linha de tratamento. Mas os outros passos envolvem mais efeitos colaterais, então se eu não otimizei o primeiro, eu não posso dar esse segundo, não é o melhor para a segurança e eficácia para aquele paciente. Então, assim que ele chega, é bom você reforçar o uso adequado e dar aí pelo menos 6 a 12 semanas de uso adequado para, de fato, caracterizar que o paciente é refratário. Existe uma manhãzinha aqui, tá? Aí aqui é a mandracaria. Teve um trabalho publicado no JAMA de otorrino, né? O Journal of the American Medical Association de otorrinolaringologia, aqui em 2018, que eles fizeram o seguinte: eles pegaram budesonida e dissolveram aqui, acrescentaram na solução da lavagem nasal, tá? Então é o 2 em 1. Exatamente, é o soro nasal budesonidado, né? Mais ou menos isso, com corticoide. E aí o paciente fazia a lavagem nasal, foi um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, e houve um benefício maior no grupo que fez essa terapia, né? Na ideia de que talvez você forneça melhor o corticoide por essa via, né? Certo. E, assim, uma maneira talvez aí meio tupiniquim de fazer isso aqui no Brasil, né? É pegar a budesonida, tipo do Pulmicort, né? E jogar ela na solução e administrar, né? É off-label aqui, né? É bom, importante dizer isso. Mas seria uma maneira de emular esse trabalho. Foi 1 miligrama de budesonida que foi usado, né? Aqui no Brasil a gente tem budesonida no flaconete, né? De 0,25 em 1 ml, vem com 2. Ou seja, teria que usar 4 ml para fazer 1 miligrama. Beleza? Perfeito. Então é um a mais, um plus a mais. Diluído em quanto, tesouro? Nos 240. Nos 240. Rapaz, é bastante coisa. É isso aí. Mas só fica aí. Fica aí. O corticoide intranasal, ele é seguro, é importante falar isso, né? Acho que tem um medo que eu já vi, que é de efeitos colaterais oculares, né? Que eles, será porque é tão próximo, será que não vai piorar, vai dar catarata, não sei o que e tal? A evidência mostra que não. É seguro, tá? A gente precisa talvez de mais evidência em relação a glaucoma, tá? Mas em relação à maioria dos efeitos colaterais oculares, a gente tem uma evidência boa de segurança. E com relação a efeito sistêmico também. Muito baixa a absorção. Especialmente dos mais modernos, tipo mometazona. O maior efeito aí mesmo é a questão da epistaxe, aí tem que tomar cuidado com a técnica correta, bem minimizada. Perfeito. E aí, é muito importante esse espaço. Aqui é a parte da educação em saúde do paciente, porque é uma terapia que ela é, abre aspas, chata, meio pentelha de fazer. O paciente não gosta de aderir para isso. Eu digo por experiência pessoal, POV aqui, né, de que é chato, a gente não faz, eu não faço isso, eu fico sintomático, mas uma vez correto, 12 semanas, eu chego ao fim dessa primeira parte do tratamento, eu não melhoro o sintomático, aqui eu acho que a gente vai para a nossa quarta etapa aqui do episódio, que é o papel da cirurgia, dos imunobiológicos, o que fazer no paciente que permanece refratário à primeira linha, né? Ou seja, né, 6 a 12 semanas de lavagem nasal bem feita, corticóide intranasal bem feito, técnica correta, tudo certo, mexi no ambiente, orientei parar de fumar. Via os confundidores, avaliei diferencial, contribuintes, tudo isso, muita coisa, né? Não tem nada do dente ali atrapalhando, né? Tudo isso, né? Aí é a hora de caracterizar o refratário. Antes disso, acho que só é importante mencionar quais os benefícios para o paciente do tratamento, né? Vale a pena realmente perseguir essa condição, né? Porque além dos benefícios de sintoma, pode ter benefício em controle de doenças pulmonares crônicas, né? Diminuir sintoma de asma, DPOC, e também pode ter benefício em comorbidades psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, né? Essas coisas, elas vêm juntas, uma piora a outra, né? E aí, aqui é onde entra, no momento do refratário, é onde é mais importante dividir o paciente em 2 grupos. O que tem e o que não tem pólipo, né? Perfeito. Que é isso que vai determinar qual que é a terapia. Vamos pensar primeiro no paciente com pólipo. Boa. O paciente do pólipo é o paciente que mais responde ao corticoide oral, é o paciente que tem imunobiológico e aqui também no refratário tem a opção de cirurgia. Então, aqui o corticoide oral, falando um pouco dele, pode entrar assim como ponte, tá? Perfeito. Como assim? Você quer uma melhora mais rápida, né? Você quer usá-lo
enquanto o corticóide intranasal ainda está fazendo efeito, porque ele demora semanas para fazer efeito. Então, você tem um benefício mais rápido com o corticoide oral sistêmico, enquanto esse benefício é consolidado para o intranasal, que ainda vai fazer o efeito dele completo. E até como uma maneira pré-cirúrgica do campo cirúrgico ficar melhor para o cirurgião, porque diminui o volume de pólipo, né? Então ele consegue ali trabalhar melhor. Então existe esse papel. O esquema ideal de corticoide não é definido, mas é algo entre 10 a 14 dias, aí numa dose em geral em torno de 40 mg. Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, né? Uma boa maneira é avaliar o peso do paciente e tomar muito cuidado com as comorbidades, né? Os corticoides têm uma série de efeitos aí, temos episódio disso também, para quem quiser aprofundar. E o polo do paciente sem polipose agora? Aí aqui tem menos coisa para fazer, né? E aí, quando eu falo menos coisa para fazer, papel dos corticoides é duvidoso, imunobiológico não tem, e agora que é cirurgia mesmo, né? E aí acho que agora tá na hora, tanto tem cirurgia nos dois grupos, com e sem pólipo, né? E a gente precisa falar um pouco sobre que cirurgia é essa, né? É o que é que o cara vai fazer, né? É a cirurgia endoscópica, né? Cirurgia endoscópica endonasal funcional. Que é muitas vezes abreviado como FESS, né? F-E-S-S, né? O que não tá implícito, né? Assim, se a gente chegou nesse ponto, quem vai fazer esse manejo, essa orientação, é o especialista, né? E essa cirurgia, basicamente, é uma cirurgia que é feita com endoscópio, sem incisão externa, que vai praticamente limpar tudo, né? Vai remover aí os pólipos, tecido inflamatório, hiperplásico, vai abrir os órteos dos seios paranasais e corrigir algum desvio mais grosseiro. Agora, a intenção dessa cirurgia, vale frisar, que não é limpar tudo, né? Mas sim só restabelecer a ventilação e a drenagem fisiológica ali dos seios paranasais. Inclusive facilitando, né, com que os remédios cheguem lá, né? Isso. Sorin, né? A galera chega e vai embora, né? Não fique represado ali. Exatamente. E isso é uma coisa que todas as diretrizes falam, né? O papel da cirurgia é justamente abrir esse espaço para que depois, né, no pós-operatório, a gente continue fazendo corticóide intranasal, continue fazendo lavagem salina, né? Continue caprichando ali nas orientações para o paciente, porque de fato é isso que vai mudar, digamos assim, o curso da doença desse paciente. Porque pode existir, a cirurgia ela não é, assim, curativa, né? Isso. Tem esse aspecto que você falou. Existem alguns grupos que têm alta recidiva pós-cirurgia, especialmente aquele polo da asma com hipersensibilidade a anti-inflamatória, esses recorrem mais. Então, assim, não é fazer a cirurgia e esquecer, né? É continuar com o tratamento padrão, o básico bem feito do corticóide da lavagem nasal. Exato. E aí tem o dado curioso, até que a diretriz traz, né? É que assim, quando você compara cirurgia versus imunobiológico, a eficácia não é tão diferente. Então é até meio que favorecido o procedimento cirúrgico, porque ele talvez tenha esse ganho adicional aí da melhora da entrega do medicamento corticoide tópico, da lavagem, e evita o aliciamento num tratamento com imunobiológico, né? Agora tem o outro lado, né? O paciente que já teria uma indicação de imunobiológico, talvez essa é uma coisa que coexiste, né? Se esse paciente está refratário, é porque talvez também tenha uma asma que está de difícil controle. Então, se ele tem alguma outra indicação para o imunobiológico, aí talvez ele ganhe mais força para a indicação, né? Então, beleza. No grupo sem pólipo aqui, é basicamente cirurgia, talvez um macrolídeo por 3 meses, mas o estudo que tem o ensaio clínico é negativo, mas pode existir um papel para ele, mas grupo muito selecionado, que a gente está falando de exceção, inclusive é assim que coloca a diretriz de 2025. Indo pro fenótipo da polipose, né, tem um corticóide sistêmico como ponte. A cirurgia é a FESS também, funcional, né, aí. E os imunobiológicos, né, que aqui são 3. A gente tem, inclusive, diretriz brasileira sobre isso, 2024, tá? Que são o dupilumab, o omalizumab e o mepolizumab, certo? Não existe comparação direta entre eles, tá? Existem esquemas diferentes de administração, mas por evidências indiretas, parece que o dupilumab aí talvez seja o mais eficaz. Mas aí vai envolver aí questões aí de liberação, né? E disponibilidade. E outras indicações, né, também, né? A gente tá, aí é um terreno mesmo também da exceção, né? Mas só saber que não existe ensaio comparativo é uma opção para o paciente com polipose aí nos graus de refratariedade mais avançados. E aí, acho que para fechar também, traz a questão do antibiótico em exacerbações, flares, né? Então, se o paciente tem uma sinusite crônica, ele pode pegar
uma aguda, né? Fazer uma infecção em cima, bacteriana. Então, se você caracteriza bem, né? Que é um quadro que foge do basal do paciente, né? É uma piora com sinais infecciosos. Então, o paciente está com febre, né? Caracteriza também um episódio de sinusite aguda, você vai fazer o tratamento para a sinusite aguda. E aí, o esperado é que ele volte para o basal do crônico, que é a não resolução completa dos sintomas. Boa. Existe esse papel aí do antibiótico nesse contexto, né? Mas alguns profissionais usam assim, uma vez que for refratário, meio que usam antibiótico para todos, para tentar tirar um componente infeccioso, só que isso não é apoiado pelas diretrizes mais recentes, especificamente essa que a gente mencionou, mas a europeia também. E aqui, de novo, né, o cuidado de caracterizar bem, né, que é uma piora importante a ponto de justificar a indicação de um antibiótico que na aguda a gente já fica assim, será que vale a pena? Não vale, não ia melhorar por conta, né? Porque é um curso de doença que se toda vez a gente for muito permissível, ele vai fazer exposição a antibiótico 3, 4, 5 vezes no ano para um quadro de via aérea superior, né? Fechou, Luke. Então, vamos resumir então o que a gente falou. Primeira clinicagem, que é do diagnóstico. Perfeito. Diferenciar o quadro crônico, mais de 12 semanas, sem resolução de sintomas, de um quadro agudo de repetição, 4 episódios aí em 12 meses, que resolvem completamente os sintomas entre eles. Tem que ter 12 semanas, 2 dos 4 que você falou, e a documentação direta da inflamação, que são os achados de imagem da segunda clinicagem, né, Johnny? Isso, as principais que a gente tem são aquelas 3, espessamento de mucosa, obstrução de complexo meatal e opacificação do seio, e aí também sempre frisar que a gente pode encontrar esses achados em pacientes que não têm sintoma de rinocinusite, e aí a gente não vai tratar esses pacientes. E fechando aqui a terceira e a quarta do tratamento, passo 0, avaliar a complicação. Passo 1, lavagem nasal, alto volume, baixa pressão, corticoide intranasal. Passo 2, otimizar o básico, que muitas vezes não está otimizado. Passo 3, aí agora é refratário mesmo. Se tiver pólipo, corticoide sistêmico é uma opção, cirurgia ou imunobiológico. Se não tiver pólipo, cirurgia, casos excepcionais, talvez um macrolídeo por 3 meses. Isso, acompanhamento com o especialista, o otorrino, e lembrar que corticoide sistêmico e antibiótico sistêmico, exceção. Evitar ao máximo esse tipo de prescrição com muito, muito cuidado. O que tem um pouquinho melhor de evidência é o corticoide sistêmico, limitar a 1 a 2 cursos por ano. Bora pro salves? Bora pro salves. E o meu salve vai para Carol Tinoco, que é lá formou na Unifoa de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que elogiou lá nosso episódio de doença arterial periférica, né? Fala que acha que muitos casos passam batido e pediu para mandar um salve pra galera lá de Volta Redonda. Um forte abraço aí, Carol Tinoco e o pessoal de Volta Redonda. Forte abraço. Meu salve vai para uma pessoa muito especial, né? Minha amiga Ingrid formou comigo, minha irmã morava comigo também lá em Curitiba, agora mora no Rio de Janeiro. Um beijo. E pro meu namorado também, meu filho. Eu amo eles. tem que estar, né? Sempre. Aí sim, tem que fazer a média. Exato. Não é doido. O meu salve vai para Sabrina Feitosa. Ela comentou no nosso episódio especial do remédio que você levaria para uma ilha deserta. Boa. E ela é veterinária. E aí ela falou que acompanha para ir buscando os paralelos entre a veterinária e a medicina. A gente fica muito feliz com ouvintes fora aí da medicina. Um salve para Sabrina. E para todo mundo da veterinária. Exato, um abraço aí. Lembrando que a tradição dos veterinários ouvirem o TDC é desde o episódio de hipercalemia, quando uma potra com hipercalemia foi salva pelo episódio, né? Cara, a gente recebeu essa mensagem. O cara ouviu e tratou uma potra com hipercalemia depois que o episódio TDC. Um forte abraço pra essa pessoa aí e pra hoje em dia já é uma égua. Perfeitamente. Então, um forte abraço pra todo mundo animal, especialmente os equinos aí. Especialmente os equinos, é muito bom. E com isso nós encerramos mais um episódio do Tá de Clinicagem. Compartilhe esse episódio, siga a gente nas outras plataformas, Instagram, YouTube, tem conteúdo bom saindo toda semana. Comentários, dúvidas, elogios, críticas aqui na descrição e nos vemos na próxima. Valeu, falou! Falou! Esse podcast tem como objetivo educação médica.
não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.